e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amém? Põe a mão em direção ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença. Tua presença é doce, Tua presença é perfeita, Tua presença é agradável. É o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos impulsiona. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor, visita e continue sustentando o mundo espiritual, repreendendo todos os ataques, toda a sutileza do inferno e trazendo, Senhor, a Tua voz aos nossos corações. Sustenta o mundo espiritual das nossas casas, das nossas famílias. Senhor, nos ensina a calar todo barulho, toda inquietação, toda distração, e que só a Tua voz seja comunicada nessa noite. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Jesus. Eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu sei que Tu usa homens e mulheres. Então eis-me aqui, fala conosco, Jesus. Nós oramos a Ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor, irmãos. A meditação que eu quero trazer nessa noite, entendendo que Deus quer conversar conosco nesse texto, são posicionamentos da igreja missional para realizar a obra do Senhor. O pastor que me antecedeu, ele detalhou lindamente o que é ser uma igreja missional. Ser igreja missional, nós temos ouvido todos os dias que é a comunidade dos discípulos do Cristo ressurreto em missão, que nós nunca deixamos a missão, que no momento que a missão vem para os nossos corações, está no nosso DNA, nós nos apropriamos dela, ela passa a fazer parte das nossas agendas espontâneas e das nossas agendas organizadas. A missão que nós temos é a missão de Deus, que foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele a cumpriu cabalmente, na íntegra, não deixando nada para se realizar em tempo útil, em tempo hábil. Ele cumpriu com urgência. E a missão que nós realizamos, ela também exige que tenhamos os mesmos moldes de Jesus, porque a mesma missão deve ser na mesma sintonia, nos mesmos moldes e no mesmo caráter de urgência. A missão é da igreja hoje, está com a igreja hoje, é de Deus e está com a igreja. Deus não tem outro plano, Deus tem um único plano. Deus não tem plano A, Deus não tem plano B, Deus tem o plano, e o plano é a igreja. Se a igreja adormecer, Ele vai acordar a igreja. Se ela desanimar, Ele vai animá-la através do Espírito Santo que age na igreja. Se a igreja ficar indiferente à missão, Ele vai levá-la impulsionando a ela reagir e assumir a missão, porque a missão é da igreja. E se Ele entregou a igreja e a fez da igreja o seu corpo,
e Ele continua sendo cabeça da igreja, a cabeça da igreja. Você pode ter certeza que essa missão será cumprida pela igreja. Eu disse aqui ontem que a igreja é a agência perfeita de Deus na terra. A igreja é a agência perfeita de Deus na terra. O texto que eu tenho aqui é um texto de uma situação muito difícil em Israel. Um texto no tempo dos juízes, um texto num tempo de opressão, num tempo de crise, num tempo em que o inimigo tomou conta de Israel. E quando o inimigo tomou conta de Israel, houve problemas internos. Os midianitas e os amalequitas tomaram conta da nação de Israel. E em Israel houve uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual está bem clara, porque houve uma construção de altares a deuses como Baal, Aserá. Houve uma situação de declínio espiritual e de apostasia em Israel. No meio disso tudo, as pessoas clamaram ao Senhor. E Deus resolveu mudar a situação de Israel, porque Israel era o plano de Deus na terra. Israel era a agência de Deus na terra, naquele tempo, como a igreja o é. E a Bíblia diz que Deus vai em direção a um homem. E eu gostaria que nessa noite você não visse o homem Gideão, mas você visse você e Deus conversando com você. Não visse a pessoa do anjo, mas você visse um diálogo entre você e Deus, porque esses dias Deus tem dialogado com a igreja dele. O diálogo de Deus não nos fere, não nos machuca, não nos intimida, mas o diálogo de Deus nos impulsiona, dá-nos ousadia, porque o diálogo de Deus, Ele está dizendo o tempo todo: eu acredito em você, por isso chamei você. E a palavra do Senhor vai dizer a nós que é o próprio Deus, na pessoa do anjo, quem vai encontrar com Gideão. Na missão de Deus é assim, é Deus quem primeiro encontra com a igreja. A iniciativa é toda divina, de chamar, de capacitar, de enxertar a missão em nós. Então é Deus quem encontra com Gideão, e é Ele quem afirma na pessoa do anjo: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão responde: se o Senhor é comigo, por que me sobreveio tudo isso? Cadê as maravilhas do Senhor? Eu estou aqui malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas, enquanto deveria estar folgada em uma eira. Os meus irmãos subiram para as montanhas e desocuparam a cidade, porque o inimigo invadiu a cidade. O Senhor virou para ele, não respondendo a sua pergunta, mas disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porque eu estou te mandando. A mesma coisa o Senhor está dizendo à igreja hoje: vai na força que eu te dei, na força do Espírito Santo, na naturalidade, na capacitação do Espírito Santo, e alcança todos os segmentos da sua sociedade que ainda não foi alcançado. Alcança os indígenas, alcança os quilombolas, alcança os ciganos, alcança os surdos, alcança o sertanejo, alcança os mais pobres, os mais ricos, alcança os estrangeiros, os imigrantes que estão aqui em nosso meio. Vai nessa tua força e olha para onde? Olha para os 16 mil povos do mundo, que 7 mil deles ainda não foram alcançados, 42% da população. Olha para os grupos resistentes, olha para o mundo budista, olha para os islâmicos, olha nesse dia para os animistas, olha para os ateístas, olha para aqueles que estão vivendo nas religiões tribais. Vai nessa tua força, porque eu te dei o poder do Espírito Santo e Ele é suficiente para realizar a obra.
E Gideão responde para o Senhor: eu acho que o Senhor esqueceu de uma coisa. Acho que não me conhece. Deixa eu te ajudar. Eu sou da tribo de Manassés. A minha família é a mais pobre lá, sem significância, sem importância. E eu sou o menorzinho da casa do meu pai, aquele que ninguém dá nada. Eu escolhi você. Eu serei contigo. A missão é com Deus. A missão é dele e é parceria 24 horas com ele. Eu serei contigo e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem, porque eu estou te capacitando. Então eu rogo que daqui não te apartes, até que eu vá e traga a minha oferta e deponha perante ti. Esperarei você até você voltar, porque quem está interessado aqui sou eu. Quem está interessado é o dono da missão. Quem está interessado é o dono da missão. Você só se interessa por ela quando ele planta o amor dele dentro de você. Não é o amor próprio que você tem que o faz interessar por missões. É quando o amor do dono da missão é enraizado dentro de nós. Nós amamos o que ele ama, nós choramos pelo que ele chora e nós sentimos o que ele sente. Gideão traz a oferta no tempo dele, prepara tudo, traz e coloca diante do Senhor. Aquilo tudo desaparece num fogo. E Gideão disse: pá, vou morrer. Viu o Senhor face a face. Morre não, porque eu quero ser vivo. Você não morre, você vai ficar viva. Você não morre, você fica vivo para realizar os projetos de Deus na terra. Não vai morrer emocionalmente, vai aguentar essa luta e vai ficar de pé. Não vai morrer mentalmente, não. Os seus pensamentos serão curados e você se levantará. Não vai morrer, essa vocação não morre, vai ficar vivo, porque Deus precisa de você vivo. Deus precisa de você viva. Então, tudo começa. A primeira coisa que Deus pede para Gideão é na leitura de Deus. Deus olha para Israel e ele não está sendo adorado em Israel. Missões é para que Deus seja adorado em todas as tribos, em todas as raças, em todas as nações. E Deus não está sendo adorado em Israel porque a cegueira tirou a adoração. Então tem que mover alguma coisa ali. E o homem é Gideão. Então Deus pede para Gideão: Gideão, não começa de fora, começa de dentro. Começa da sua casa. Destrói o altar de Baal na sua casa. Corta o poste do ídolo. Queima tudo, limpa tudo. É o primeiro posicionamento que Deus está pedindo para Gideão: assumir a batalha espiritual na cidade. O primeiro posicionamento que Deus está pedindo para os missionários nessa noite, para você, igreja missional, porque todos nós aqui já entendemos que nós somos missionais, que mesmo dormindo nós estamos em missão, que quando acordamos estamos em missão, que quando vamos ao trabalho estamos em missão, que nunca saímos da missão. Gideão, assume a batalha espiritual na sua cidade. Gideão não vai de dia, vai de noite. Tem temores? Não vai sozinho, mas levanta uma equipe de 10 pessoas. E talvez você vai ter que ajuntar uma equipe para cumprir o propósito de Deus. Cerque-se de pessoas com a mesma visão. Ande com quem tem a mesma visão. Não cerque-se de medrosos, cerque de gente encorajada, que te impulsiona. Cerca de gente que crê em Deus, cerca de gente que acredita no Senhor. Gideão cerca de homens que é capaz de ir com ele, destruir o altar de Baal. É um princípio.
Deus já tinha dito. Em Deuteronômio capítulo 12, Deus disse assim: quando vocês entrarem na terra prometida, não construa altares para mim, antes de quebrar e destruir todos os altares que foram construídos para deuses. Limpa a terra primeiro, queima tudo, rapa tudo, tira tudo, toda adoração que não foi para mim, remove da terra, e depois faz altares para mim e me adora, porque é princípio de Deus. Em Deuteronômio capítulo 12, a única Deus não está pedindo nada novo para Gideão. Deus está pedindo: implementa a minha palavra, limpa a terra e constrói para mim. Nessa noite Deus não te pede nada novo. O que Deus te pede é: as cidades são minhas, as nações são minhas, e eu quero que você entre em batalha espiritual pela cidade. Que não adianta ir só à cidade, assume a batalha espiritual na cidade, assume nas vilas, assume pelos quilombolas, assume pelos índios, assume pelos muçulmanos, assume pelos budistas, assume pelos animistas, assume por nações específicas, assume a batalha espiritual, assume. Mas esses dias Deus trouxe duas coisas que é preciso assumir a batalha. É preciso assumir a batalha para fora. Tudo que eu disse aqui é para fora. É assumir a batalha por aqueles que estão no alcoolismo. É assumir a batalha por aqueles que estão nas drogas, por aqueles que estão nas cracolândias, por aqueles que estão à margem, por aqueles que têm pouco acesso ao evangelho, que Satanás está travando. Porque nós não estamos conseguindo entrar no mundo islâmico? O que tem por trás de tudo isso? Quais são as forças que estão trabalhando? Por que nós não estamos conseguindo ter projetos onde ainda o evangelho não entrou? O que está acontecendo? Vamos assumir essa batalha diante de Deus. Vamos ser os intercessores de missões. Não foi isso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 9 e o versículo 38? A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas ela tem dono. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mas tem uma batalha que nós precisamos assumi-la. E essa batalha está em Romanos capítulo 15 e o versículo 30. Romanos capítulo 15 e o versículo 30. Paulo está escrevendo à igreja de Roma, e Paulo disse: irmãos, luteis comigo, batalheis comigo, vamos lutar juntos. Oração é batalha. Assumir em oração é assumir em batalha espiritual, é orar pela visão missionária. E o que Paulo vai pedir na oração? Primeiro, Paulo está pedindo: ore comigo, para que eu seja livre dos rebeldes que estão em Jerusalém. Tem um tanto de gente a serviço do demônio em Jerusalém, que querem deter meu caminho. Eles não querem que eu entre em Jerusalém e faça o que eu tenho que fazer. Eles estão a serviço do inferno. Abra seus olhos espirituais para ver quem está no seu caminho a serviço do inferno, para deter a marcha da igreja, para deter a sua vocação, para deter o seu passo. Olhe quem está a serviço do inferno, porque tem uma missão entregue a mim e a você como igreja, e nós precisamos assumi-la no poder de Cristo Jesus. Então tem que assumir a batalha. Segundo, Paulo diz: eu tenho um projeto, e meu projeto é ir à Espanha. Ninguém entrou à Espanha ainda, e eu vou entrar na Espanha. Mas Satanás quer impedir a minha entrada na Espanha. Então ore comigo, para que eu possa entrar na Espanha. O mesmo Paulo havia dito: ore comigo, porque Satanás quer impedir eu fazer um bem. Paulo havia recolhido uma oferta em toda a região da Galácia, em toda a região da Grécia, na região da Acaia, e agora ele tem a oferta na mão, e ele vai levar a oferta para Jerusalém. Está fazendo uma coisa boa, mas Paulo sabe que Satanás é oportunista, e ele oportuniza situações. E Paulo sabe que ele pode oportunizar essa coisa boa que ele vai fazer. Então ele fala: luta comigo. Sabe por quê? Luta comigo para que a oferta seja bem aceita, para que não haja ruídos nessa comunicação. Quantas comunicações com ruídos, quantas ofertas que foram entregadas e o ruído entrou nela, quantas ajudas com ruídos,
Por quê? Porque Satanás oportunizou. E nessa noite Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Ore para quê? Ore para que a generosidade da igreja entre em ação e os irmãos contribuam sem ruído, sem murmuração. Ore para isso, porque Satanás nesses últimos dias, ele quer tirar a generosidade da igreja. E a igreja do Senhor, ela é suficiente da generosidade para realizar a obra do Pai aqui na terra. Então oramos por isso. Oramos pelo avanço da igreja, onde ela não entrou. Se não entrou no meio dos indígenas, dos quilombolas ainda, dos ciganos ainda, ela vai entrar. Onde ainda não entrou, vai entrar. Se a igreja começar a orar, as resistências cairão por terra, os domínios de Satanás cairão por terra. Se a igreja orar, ser missional é estar em oração diante de Deus, pela cidade, pelas nações. Aleluia. Quantas batalhas nós poderíamos ter ganhado se nós tivéssemos assumido em oração? Eu lembro-me que quando eu estava no Timor, nós estávamos em uma campanha de oração e de jejum, e pedindo ao Senhor salvação no Timor. E eu ia para uma comunidade chamada Viqueque. Então chamei a Manuela e disse: vamos viajar hoje à tarde para evangelização. Pegamos os nossos materiais e fomos para a estrada e paramos o ônibus. E quando eu fui subir no ônibus, o motorista olhou para mim e disse: no meu ônibus você não entra. E eu disse: eu posso pagar? Eu vou pagar? Sem entender. Ele disse: no meu ônibus a senhora não entra. E eu disse: como assim? Na língua? E a Manuela atravessou na frente e disse: ela entra. Eu disse: não, Manuela, agora eu já não entro, porque ele não quer, eu não vou entrar. E aquele homem parou à frente de mim, e entrou muitas senhoras no ônibus. E o meu coração fechou naquela hora. E eu comecei a orar: Senhor, do que o Senhor está me livrando? Tem alguma coisa que o Senhor está me livrando, Senhor? Faz-me entender e não me deixe entristecer e só adorar o Teu nome. Eu estou no meio da guerra, Senhor. 5 minutos passaram. Passou outro ônibus e eu entrei, e o Senhor me conhecia, disse: dona Elisama, senta aqui, vamos falando sobre o seu Deus, e fomos conversando, e nós paramos no mesmo lugar onde o motorista estava, e eu cumprimentei ele na mesa, disse boa noite, porque era já por volta de 1h da manhã, e eu disse boa noite. Ele estava parado ali, e ele disse boa noite, e eu fui, peguei o que eu tinha que pegar, e voltei para o ônibus. 15 minutos depois, o ônibus dele havia partido, e nós demoramos um pouco, e aquele ônibus estava sequestrado, e o homem que sequestrou aquele ônibus era um crime de guerra. Ele derrubou aquele ônibus, e todas as pessoas morreram naquele ônibus. E quando eu cheguei, que nós paramos ali, eles pediram: tem alguém da área da saúde que pode ajudar a remover os corpos, ajudar aqui para ver se tem alguém vivo. E eu desci para fazer aquilo, e não tinha ninguém vivo ali, a não ser algumas crianças. Ore por quem faz a obra do Senhor. Ore por quem está nos campos de batalha. Ore por quem está na linha de frente. Ore pelo departamento de missões. Ande junto com quem está se dispondo para o reino, para que Satanás não interrompa as caminhadas de quem se colocou diante de Deus. O segundo ponto que nós temos aqui: Gideão agora tem uma situação bem difícil. Ele destruiu o altar de Baal, e não é os ímpios, é os próprios judeus que vão à porta da casa dele e dizem
dai-nos o nosso seu filho, porque nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que foi ele quem destruiu o altar de Baal e nós vamos matá-lo. Naquela hora o pai de Gideão deixou de ser cego espiritualmente e abriu os olhos espirituais. E ele disse para eles: Baal não é Deus? Sim, Baal é Deus. Então deixa o próprio Baal contender com Gideão, não entra nessa briga não. Gideão não destruiu o altar de Baal, ele não está brigando com vocês, ele está brigando com Baal, deixa entre eles isso. O altar era na casa dele, mas aquela hora Deus abriu os olhos espirituais dele. A nossa oração nessa noite é para que Deus abra os nossos olhos espirituais e que nós venhamos ampliar o lugar da nossa tenda, estender as cortinas da nossa habitação e não impedir o que Deus tem para a igreja de Blumenau, não impedir o que Deus tem para a igreja no Brasil, alongar as nossas cordas e firmar bem as nossas estacas, porque chegou o tempo, a hora de transbordarmos para a direita, para a esquerda, de possuir nações, de povoar lugares assolados e de desconstruir todas as obras das trevas infernais. Então isso causou um temor em Gideão, porque o nome de Gideão foi mudado. Gideão não era mais Gideão, mas era Jerubbaal, aquele que está contendendo com Baal, e Baal está contendendo com ele. Então Gideão teve dúvida, teve medo. O segundo posicionamento da igreja missional que realiza a obra de Deus, ela tem que ter convicção do projeto de Deus. Porque se ela não tiver convicção, ela terceiriza. Se ela não tiver convicção, ela não assume. Se ela não tiver convicção, ela se torna resistente, remitente. Se ela não tiver convicção, ela foge do que Deus tem para ela. Então ela precisa ter convicção que esse projeto é da igreja e Deus não tem outra organização, Ele tem a igreja e tem que ser a igreja que é intransferível, não vai transferir para ninguém, porque é meu, é seu, é da igreja, não dá para fazer transferências. E Gideão chama Deus para conversar e ele diz: Senhor, sabia que eu estava lá malhando trigo no lagar e o Senhor apareceu para mim e disse que eu sou o homem. Eu estou cheio de dúvidas. Será que eu sou o homem que vou libertar Israel das mãos dos midianitas? Senhor, isso tem que tomar conta de mim. Isso não pode ser uma possibilidade na minha vida. Isso não pode ser algo que eu possa evitar. Essa convicção tem que ser algo sério dentro de mim. Eu só tomarei passos precisos se eu for convicto que sou eu o homem que Deus escolheu. Se não houver convicção séria em mim, eu não vou conseguir fazer. Gideão já tinha tido a primeira experiência, o fogo queimando os alimentos que ele trouxe. Mas agora ele está diante do Senhor para uma coisa tão simples. Ele pega uma lã e diz: Senhor, eu vou colocar essa lã aqui. Se eu sou esse homem que vou libertar Israel das mãos dos midianitas, mostra para mim isso. Senhor, eu quero ser absorvido por uma convicção. Eu quero ser tomado por uma certeza. Vai dormir, Gideão, porque quem está interessado aqui sou eu. Gideão deixa a lã: Senhor, amanhã eu quero a lã cheia de água e a terra sequinha. E quando ele volta de manhã, a lã está pesada de água. Ele enche uma tigela de água, entorna a água e diz: Deus, zanga comigo não, Senhor, mas eu vou virar um negócio contrário. Eu preciso ter certeza, não pode haver dúvidas, eu não posso titubear. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que tem que acontecer esses momentos. Esses momentos só não podem perdurar por todo o ministério, mas tem que acontecer o momento da convicção tomar conta da alma, tomar conta do ser, tomar conta de você.
Porque enquanto a convicção é do outro, você não faz. Mas quando é sua convicção, você tem passos em cima da convicção que Deus te deu. Está aqui, Senhor. Amanhã eu quero ela sequinha e a terra molhada. Vai dormir, Gideão, porque amanhã ela estará sequinha e a terra toda molhada, e você entenderá que você é o homem e não pode transferir para ninguém. Não vai transferir para A, não vai transferir para B. O que Deus tem contigo não dá para entregar para ninguém. É intransferível, é intransferível. Você é a igreja e Ele precisa das mãos, Ele precisa dos pés, Ele precisa da sua mentalidade, Ele precisa da sua sabedoria, Ele precisa do seu abraço a um outro, Ele precisa encontrar em você. Gideão dorme, quando ele acorda, a lã está sequinha e a terra molhada, e ele entende que ele é o homem. E nessa noite aqui, Deus está falando comigo e está falando com você. Senhor, o que Deus está falando comigo e Deus está falando com você? Que virão momentos difíceis. Momentos difíceis como momentos de Paulo na primeira viagem missionária em Antioquia da Pisídia. Que de repente a cidade aflui toda para ouvir o sermão. Paulo está lá em cima e de repente está cá embaixo. Altos e baixos em um ministério. De repente você tem toda uma cidade te ouvindo. E de repente você tem os judeus todos contra você. E Paulo diz: eu não vou me perder nessa confusão, não. Sabe por que eu não vou me perder? Paulo e Barnabé disseram: eu não vamos nos perder, porque nós sabemos quem nós somos. Nós somos luz para os gentios, até os confins da terra. Atos 13 e 46. Nós somos luz para os gentios, até os confins da terra. Eu sei quem eu sou e eu não me perderei do que eu sou. Eu sei quem eu sou e eu não me perderei na minha missão. Eu estou convicto dela e eu não me perderei. Quando você é convicto, você consegue fazer o que eles amam. Quando você é convicto, você consegue trazer a missão para dentro do seu coração. Porque a missão só é realizada quando os homens e as mulheres convictas têm certeza da convicção e coloca a missão dentro do seu coração. E ama as nações como Deus ama. Ama os povos não alcançados como Deus ama. Ama a cidade como Deus ama. Ama o vizinho como Deus ama. Ama o colega de trabalho como Deus ama. Porque a missão está dentro do coração. E se a missão está dentro do coração, você tem passo, você tem agenda, você é efetivo, você tem agilidade, você tem operosidade. Mas se a missão não está no coração, todo passo é lento, todo passo é complicado, toda agenda não é efetiva. Mas quando a missão está no coração, você tem convicção, você traz para o coração. Você entende que o Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa noite. Mas eu quero relembrar você. Ficou convicto? Sai da convicção agora, desse momento de convicção para a vida toda. Sai desse momento de convicção para a construção de uma carreira. Sai desse estágio que Deus trouxe a convicção para a construção de uma carreira. Eu vim falar uma palavra de Deus para você. Quando eu orava agora à tarde, o Senhor disse: sai do estado de convicção para construir uma carreira. Eu propus uma carreira diante de você, mas você confirma a vocação todos os anos, todos os meses, mas não constrói a carreira. Sai do estado de convicção convicto para a carreira. Chegou a hora de expressar essa convicção em uma construção de carreira. Carreira missionária nas nações, nos povos, na cidade, nos hospitais, nos presídios, onde o Senhor te conduzir. O terceiro posicionamento, não se preocupe, que daqui a pouquinho eu já estou terminando. O terceiro posicionamento que nós temos aqui é o posicionamento de trazer a vontade de Deus. Ele saiu desse momento de convicção, agora ele sabe que ele é o homem
que não dá para transferir para a direita, não dá para transferir para a esquerda, que não é ninguém, é Ele mesmo. Então agora ele está pronto para ouvir Deus. E o trabalho que ele vai fazer é um trabalho ouvindo Deus. O trabalho que você vai fazer é um trabalho ouvindo Deus, como o pastor leu aqui, Atos 16. É um trabalho de sintonia total com Deus. O projeto não está no seu coração, o projeto está no coração de Deus. Então alinhe-se para ouvir Deus. E a primeira coisa que ele faz o que? Ele chama os homens para a batalha. É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A libertação de Israel das mãos dos midianitas e das mãos dos amalequitas. Deus quer que esse domínio acabe. Qual é a vontade de Deus? A salvação de todos os povos. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 4. Que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade estabelecida de Deus na terra. Que todos os homens tenham a oportunidade de escutar o Evangelho. Essa é a vontade de Deus. Então ele sai para cumprir a vontade de Deus. E ele chama os homens para a guerra. E vem 32 mil homens. Mas prestam atenção aqui. Os homens que fazem a obra de Deus têm que ter o perfil de Deus. Os homens que fazem a obra de Deus têm que ter o perfil de Deus. Não é que Deus rejeitou aqueles homens. Deus só trabalha com homens com seu perfil. Você se adequa ao perfil de Deus, não é o seu perfil. Ei, pastor que está aqui, você tem que adequar ao perfil de Deus. Deus tem perfil. Deus já estabeleceu o perfil dele. E Deus começa a dizer para Gideão: Gideão, eu tenho um perfil. E o meu perfil já está estabelecido. Lá em Deuteronômio capítulo 20 e o versículo 8. Eu dei para Moisés o meu perfil. Eu não trabalho com medroso e nem com tímido. Eu não trabalho com medroso, porque o medroso embaraça o trabalho. Ele desmaia o coração de quem está do lado. O medroso rouba a força de quem está do lado. Você quer ir e o medroso diz: não dá certo, agora não, procrastina, depois. Então eu não trabalho com medroso e nem com tímido. Eu tenho o meu perfil. Deus tem o seu perfil. Deus tem seu perfil, menino. Deus tem seu perfil. Manda voltar todo mundo que tem problema com medo, porque eu não vou levar medroso nessa batalha. Voltaram 22 mil homens. Um princípio de Deus. Os medrosos voltaram, porque o negócio era ousado. O negócio era ousadia pura. Se tivesse medroso ali, não entraria no negócio, porque o negócio era para gente ousada. Missão é para gente ousada. Se tem medroso, te arrasta para trás, pastor. Como é que vai ir? Não vai. Se encontra nessa noite dizendo: eu sou o que tu precisa, eu sou a corajosa que tu precisa. Se encontre nessa noite e diz: Senhor, eu sou a ousada que tu precisas. Se encontre nessa noite e diz: Senhor, eu sou o corajoso que tu busca. É a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus tem o jeito dele, tem o perfil dele. E nós temos orado em toda a nossa vida: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E eu disse ontem aqui, é um princípio do céu. A vontade de Deus no céu é feita sem contestação nenhuma. Os anjos não contestam a vontade de Deus, eles só dizem sim. Os serafins não contestam e só dizem sim. Os querubins não contestam e só dizem sim. E quando o homem diz não, Deus recolhe ele para tratar ele, porque a igreja não diz não para Deus, mas ela diz sim. Venha a tua vontade na terra como é no céu. E a palavra de Deus diz que ficaram 10 mil homens. Deus disse: ô Gideão, sabe o dia que eu encontrei com você? Lá tem outro negócio. Eu tenho outro perfil. Eu tenho outra forma de trabalhar.
Tudo que eu faço é para a glória do meu nome. É para que as pessoas saibam que eu sou Deus e governo nessa terra. Então, o dia que eu encontrei com você lá, você disse que era seco, que você vivia de história que os seus pais contaram, que o Senhor foi maravilhoso, tirou Israel com mão poderosa do Egito, trouxe para cá, mas que você não estava vendo nada, que você só viu o domínio dos midianitas. Então eu vou te envolver em milagre. Pega esses homens, passa no teste. E Gideão pegou os 10.000 homens e passou no teste. Vai colocando a parte. O teste era os que abaixavam distraidamente para beber água, e aqueles que rapidamente, olho em tudo, pegava a água com a mão, levava até a boca e bebia. De um lado, 9.700 dos distraídos, que abaixava no meio da guerra para beber água, e do outro lado 300 atentos, radarzinho de Deus, percebendo tudo, o que vem da direita, o que vem da esquerda, escuda aqui, alinhadinho, bebe água correndo, como quem está na guerra. Eu também tenho um perfil, eu não quero distraídos na guerra, porque é ferido e para no campo de batalha. Eu quero gente atenta, eu quero gente sintonizada, eu quero gente que está em percepção o tempo todo. Se Satanás está atacando dali, ele levanta dali. Se está atacando da direita, ele vai da direita. Se está da esquerda, ele vai da esquerda, porque ele está atento, percebendo tudo. Que o Senhor venha trazer para nós, igreja missional, uma atenção o tempo todo, onde Satanás tem prendido vidas, onde Satanás está algemando vidas, onde ele está trazendo esfriamento, que nós estejamos lá em atenção espiritual o tempo todo. Então, qual era a vontade de Deus? 300 homens. E você imagina o que é dispensar 9.700 e ficar com 300? Não é que aqueles 9.700 eram indispensáveis, não. Era porque naquele momento tinha uma vontade de Deus. Deus queria que o nome dele fosse glorificado. Você está preocupado com os 6.000 povos não alcançados, os 7.000 povos não alcançados? Você está preocupado com o poder do islamismo, do hinduísmo? Você está preocupado com o poder do ateísmo? Você está preocupado com o poder do secularismo? Você está preocupado com o poder do ateísmo? Você está preocupado com essa força? Você está preocupado que tem 700 ciganos que ainda não ouviram sobre Jesus? 21 etnias no Brasil, 121 etnias no Brasil que ainda não ouviram sobre Jesus? 121 etnias indígenas que não ouviram sobre Jesus? Você está preocupado com isso? Escuta Deus. Deus está escolhendo e selecionando os 300 da última hora. Tem uma igreja sendo selecionada por Deus. Eu acredito nisso. E Gideão alinhou completamente com a vontade de Deus. E agora ele tinha que ter o último passo. E o último passo, o último posicionamento da igreja missional é executar os projetos de Deus com a instrumentalidade de Deus. Deus disse: está pronto. Tem os homens que eu preciso. Mas antes vou te mostrar. Vai lá no acampamento. Onde estão os midianitas, onde estão os amalequitas reunidos, milhares. Vai lá dar uma olhada. Gideão pegou Pua e foi lá dar uma olhadinha. E quando ele está olhando aquilo tudo, milhares e milhares e milhares, desafio, olhando para o desafio. Eu sei o que eu tenho 300. Eu sei o que eu possuo 300 soldados para a guerra. E eu estou olhando para o desafio. Nós sabemos o que nós temos como igreja. Nós sabemos quem nós somos como igreja. Nós sabemos quem é nosso Deus. Mas nós não precisamos confiar no potencial humano. Nós só temos que saber que Deus está no controle. Porque Deus disse a Gideão: eu serei contigo e tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. Não é na força do seu braço,
capacidade que possui, não é na sua inteligência, mas é com a minha capacitação e a minha instrumentalização. É com Deus. Gideão, hoje somos nós. Somos nós, pastor Holliston, olhando para os desafios de missão e falando: meu Deus, o que eu tenho ali Blumenau para enfrentar tudo isso aqui? Eu tenho 300 homens. E olha o tamanho do exército. Eu tenho um projeto de CTM. Eu tenho alguns voluntários, eu tenho alguns recursos, mas como o pastor Nilton disse aqui, olha o tanto, eu recebo um pedido de ajuda por semana. Olha o tamanho dos desafios do Brasil. O pastor Nilton, o pastor Holliston, eles olhando para os amalequitas, para os midianitas, reunidos, uma imensidão de desafios, e eles sabem dos recursos humanos que possuem, mas eles também sabem que tem um Deus no controle. Só que teve uma coisa que fez Gideão voltar para casa mais empolgado. Deus colocou um homem lá, um ímpio. Deus colocou o inimigo lá. E o inimigo disse: rapaz, essa noite tive um sonho. Teve um sonho, qual foi o seu sonho? Sonhei que desceu do céu algum pão, rodou a cabana do general, colocou por terra. O outro disse: sabe o que é isso? É a espada de Gideão que vem contra nós. Deus disse: Gideão, até o seu inimigo já sabe que acabou, não tem jeito, a vitória é sua. Você está esquecido nessa noite, pensando que não vai dar conta, e até o inferno já sabe que vai dar conta. Até o inferno sabe que você vai dar conta. Quem não sabe é você. É você que não sabe, que está perdendo, pensando que vai perder a batalha. O inferno já sabe que a batalha está ganha, porque quem está no comando é Deus. Aleluia. O que você tem para guerra, paz? Eu tenho 300 homens, 300 trombetas, 300 vasos de barro, 300 tochas de fogo e a direção de Deus. O que você leva para a guerra? Eu levo o que Deus me deu para levar. Eu levo a instrumentalidade do céu. Ninguém, eu não preciso de modelos. Eu não preciso de modelo. Eu ainda não vi ninguém ir para a guerra sem arma. Eu só conheço guerra que tem armadura ofensiva e defensiva. E Deus diz que nessa guerra não tem armadura ofensiva, não tem defensiva, mas tem as armas dele. E ele ganha com as armas dele. Eu não tenho $1 milhão. É a direção de missões falando. Nós não temos homens ousados para ir. Nós não temos os recursos e nem os nomes dos países, mas tu tem Deus que tem os nomes das nações, que conhece as nações, que tem a igreja na mão dele e que tem todo o poder e toda a instrumentalidade para usar você. Coloque de pé, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Se ele decide que vai ganhar tudo isso com oração, vai ganhar com oração. Se ele decidir que não precisa ninguém abrir o bolso para dar, e ele vai prover de
mover, mas se Ele decidir que é você nessa noite, você vai dar acima das suas posses, porque a decisão vem dEle. Aleluia. O que Ele faz? Obediência. O que tem que fazer em missão, pastores? Obedecer. Não é sua obra, é de Deus. A missão não é sua, ela continua sendo de Deus. O que eu faço então, Elisama? Obedeça o dono da missão e pronto. Dá vontade de saltar aqui. Eu creio, é assim que eu creio, é assim que eu creio. Vai, Gideão. Você já imaginou que homens corajosos? Pastor Guiar, você já imaginou que coragem é essa? Aqueles homens não voltaram. Gideão, comandante, cadê as armas? As armas, meu filho, é a trombeta na mão direita. E na mão esquerda? Na mão esquerda é o vaso de barro, o cântaro. E que mais? E dentro do cântaro, põe uma luzinha lá dentro e protege ela. E só faz o que Deus mandar. Toca a trombeta. Juntos. Ao mesmo tempo, para fazer barulho ao mesmo tempo. Sabe o que Deus vai fazer no mundo nos últimos dias? Vai levantar os 300 dele e tocar a trombeta juntos. E eu quero te dizer nessa noite que não precisa alinhar, você não precisa alinhar Blumenau com Minas Gerais, não precisa alinhar Blumenau com Paraná, não precisa alinhar Blumenau com Estados Unidos. É Ele quem vai alinhar todas as nações para tocar ao mesmo tempo. E quando tocar, vai tocar na mesma hora, no mesmo tempo. É o avivamento, irmãos, é tocando no mesmo tempo, na mesma sintonia, na mesma harmonia, porque é o Espírito tocando. E o inimigo vai acordar. Onde estava esse exército que eu não vi eles preparando? O exército, eu creio nisso, vai cercar o Oriente Médio. A igreja vai cercar o Oriente Médio. E eles vão acordar e vão perguntar: onde estava essa igreja que nós não vimos ela preparando? E quando eles acordarem, o Senhor vai dizer: quebra o vaso. E todos nós vamos quebrar ao mesmo tempo no mundo o vaso. E quando o vaso quebrar, nós levaremos a tocha, o fogo, o poder do Espírito Santo, a luz que é Jesus. E o resultado vai ser por conta dele. O resultado vai ser por conta dele. O resultado vai ser por conta dele, porque o método foi dele, a metodologia é dele. Eu só entrei em estado de obediência e cumpri o que ele disse. Como eu creio, eu acredito e creio. Eu creio que a igreja dele passará por momentos únicos na face da terra, porque é a igreja dele. Nem um segundo. Ai, Espírito Santo amigo. Espírito Santo amigo. Espírito Santo amigo.
acreditando em nós. Somos tua igreja linda. Somos tua noiva. O instrumento que tu tens para exortar as nações. Somos tua igreja. Teu Espírito move nela. Ela caminha rumo aos propósitos que tu tens. Ela não avança em si mesmo, mas avança com a instrumentalidade tua. Todos esses irmãos que estão aqui nessa noite, toda a liderança de missões, toda a igreja linda que está aqui, toda a tua agência perfeita na terra, Pai, está diante de ti. E só diz: eis-me aqui. Para participar da colheita que tens nessa terra. Nos alinha com teu coração, nos alinha com tua vontade, nos levanta para intercessão. Onde você estiver, faça um compromisso com o Senhor nessa noite, de ser um intercessor da obra missionária. Onde você estiver, faça um compromisso de assumir uma batalha espiritual. E dia e noite orar por missões, e levantar-se aqui em oração pela cidade, pelo ministério, pelos departamentos, pelas nações. Faça um compromisso com o Senhor nessa noite e se une a Ele.